vamos lá. Professor Anderson, a Pois Elaine não. tá pedindo pro senhor aceitar ela. Tá, boa noite. Aceitou a thumb, obrigado. Nada. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para entrar. Ok. Os professores tiveram alguns problemas ontem, né, com o Zoom. Então, professor, ontem a nossa aula foi EAD, então a gente não participou do Zoom ontem. Ah, tá. Beleza. Não ficamos nem sabendo. Ah, então tá bom. Pessoal, semana passada nós corrigimos, né, as atividades, dando continuidade aí ao conteúdo que nós estamos trabalhando. Hoje a gente vai reforçar aí o conceito de dentro da área da eletrodinâmica, né? Deixa eu aqui admitir o pessoal que está chegando. Sejam todos bem-vindos. Então vamos lá. Opa, mais gente chegando. Um momento. Então vamos lá, pessoal. Corrente elétrica, né? Há cerca de 2.600 anos, o filósofo grego, né, Tales de Mileto, deixa eu colocar, Tales de Mileto verificou e registrou pela primeira vez que o âmbar, que é uma resina dura, um material cerâmico derivado das árvores. Opa, Ian Gabriel chegando. Após atritado com a pele de gato, atrai fios de cabelo, palha, penas e outros objetos leves. Olha só, 2.600 anos. Então, os fenômenos elétricos ou os fenômenos relacionados à eletricidade já despertava a curiosidade do ser humano. E esses filósofos tentavam entender por que, que isso acontecia, né? E devido à origem da palavra âmbar, né, que do grego, em grego fala-se elétron, os fenômenos observados primeiramente por Thales foram denominados fenômenos elétricos. Os fenômenos elétricos foram considerados misteriosos durante vários séculos e só vieram a ser explicados satisfatoriamente após o conhecimento da estrutura da matéria, isto é, dos átomos e de suas partículas elementares, que no nosso caso aqui nós vamos utilizar os conceitos de próton, nêutrons e elétrons. Opa. Então, aqui está a representação. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. A Fernanda está chegando, né? Seja bem-vinda, Fernanda. Então, aqui está a representação do modelo, mais um aluno chegando aqui. Deixa eu ver. Ah, ok. Tá. Vamos ver aqui recado no chat. Tentando manter na aula, mas essa internet tá de sacanagem. Tudo bem, ô, boa noite. Boa noite. A minha também tá ruim, Tá ruim? professor. Se caso Cair eu precisar, pode mandar coloco mensagem. já coloco que presença aqui para vocês aqui.
A Gabriela Valente tá ruim também. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou já fazer a chamada. Uma coisa importante, tá? Eu vou fazer a chamada aqui. Aí, se der algum problema, eu gravo essa aula, depois eu mando para vocês. E aí vocês têm condições de ver a aula, é, assistir a aula em casa em outro horário. Oi? Sim, sim, então, eu tô percebendo aqui que acho que essa chuva aí tá chegando. Deixa eu ver. Então vamos lá, vou fazer chamada aqui. Alírio, tá aí? Ok, Alírio. Depois nós temos Amanda, Caroline de Oliveira. Caroline de Oliveira, Anderson, pois não. as aulas gravadas você continua colocando no seu canal do YouTube? Sim, Tá? Depois você envia novamente o link do seu canal, por favor? sim, envio sim. De nada. É, Caroline, gente, tem algum. Alguém pode falar alguma coisa sobre ela? Se ela chegou, se ela vai chegar mais tarde? Do- Muito bem, vamos lá. Depois, se ela chegar, vocês me avisem. Cleonice. Ok. Douglas. Aqui, professor. Elaine. Fernanda. Gabriela Valente. Gabriele de Souza. Gabriele da Silva. Jéssica Aparecida. Tá sem áudio? Tá aí sim, né? Ian Gabriel. O Ian também tá aí, né? A internet dele que deve estar ruim, né? Jefferson. Ah, ok. Caroline e Tainá. Caroline e Tainá. Kathleen. Kathleen. Ok. Larissa. Leandro. Leandro. Luan. Luan do Nascimento. Marcela Oliveira. Pois não. Ah, chegou? Obrigado. Vou colocar aqui presença para você. A Gabriele, que ainda não chegou, né? Depois nós temos a Caroline Tainá Fernandes, que ainda não chegou. Leandro também, que não chegou ainda. Professor, a Kathleen tá pedindo falar que ela tá aí, sim, tá? Ah, tá aí? Aqui. A Kathleen tá. A Kathleen. Não, Kathleen. Avisar que ela tá. Acho que ela tá sem áudio. Tá bom, obrigado. Luan do Nascimento, tá aí também, o Luan?
O Luan, alguém tem alguma informação? Alguém tem alguém tem alguma informação do Luan? A Kathleen. Ah, o Luan operou. Ah, entendi. Beleza. Depois nós temos a Marcela Oliveira. Marcela Oliveira. Professor, Oi. Catherine tá aqui, que minha internet tá caindo. Ah, não, sem problema. Já coloquei presença para você. Obrigada. De nada. Mariana Almeida. Presente. Mariana Bernardo. Mário Romano. Mário Romano. Michael. Michael. Boa noite. Quem chegou aí? Sem problema. Qual é o seu nome, por gentileza? Gabriele Souza. Gabriele. Só para eu colocar a presença para você, Gabriele de Souza. Espera aí. De nada. Ok. Miguel Faria. Presente. Miriam Gomes. Boa noite. Nicolas Alexandre. Nicolas Alexandre. Entra mais tarde. Tá bom. 7h20 agora. Tá, ok. Noemia. Rafaela. Presente. Rodrigo Oliveira. E Sandra. Presente, professor. Tá. Muito bem. Aí quem for chegando, vocês vão me ajudando aí. Então aqui, pessoal, nós temos. Pois não? Tá, um momento, Marcela. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Aqui, deixa eu colocar. Marcela Oliveira. De nada. Mais alguém? Que entrou depois aí, que não foi chamado? Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade aí, essa imagem para representar o átomo, tá? O átomo é desenvolvido, criado a partir dos experimentos de Rutherford Bohr, sistema aí planetário, né? A gente pode observar que nós temos um núcleo. O núcleo é denso, com dois tipos de partículas, né? Um próton carregado positivamente, o nêutron sem carga e uma região em torno desse núcleo chamado de eletrosfera, aonde orbitam os elétrons, tá? E os elétrons têm cargas negativas. São esses elétrons que depois eles serão acelerados e produzirão o nosso raio-x utilizado na medicina de diagnóstico. Depois, o que nós temos? Nós temos a carga elétrica, né? Vocês fizeram a atividade online. Carga elétrica, que é o fenômenos, né? Fenômenos elétricos, são explicados atribuindo-se aos prótons e elétrons uma propriedade física chamada carga elétrica. Verifica-se que a carga elétrica dos prótons e dos elétrons tem o mesmo valor, porém eles apresentam comportamentos elétricos opostos e convencionou-se então chamar a carga do próton de positiva e a carga do elétron de negativa. O valor da carga elétrica de um próton e de um elétron é o menor encontrado na natureza, sendo denominado carga elétrica elementar.
Qualquer outra quantidade de carga elétrica é sempre um múltiplo inteiro da carga elétrica elementar. Assim sendo, Q uma quantidade de carga qualquer e N um número inteiro, é possível escrever que a quantidade de carga elétrica é o produto do número de partículas vezes a carga elétrica elementar. O valor de E foi obtido experimentalmente em 1909 pelo físico norte-americano Robert Andrews Millikan em 1868 e 1953, período em que ele viveu, e ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1923. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de carga elétrica é o Coulomb, homenagem a um dos pioneiros no estudo da eletricidade, o engenheiro francês Charles de Coulomb, que viveu entre 1736 e 1806, e o valor numérico dessa carga mínima é E igual a 1,6 multiplicado por 10 elevado a menos 19 coulombs. Portanto, a carga elétrica do próton, né, que é positiva, por isso mais E, vai ser mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E a carga elétrica do elétron é menos E, com o valor de menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Deixa eu ver se alguém mais chegou. Ok. Continuando. Conceitos de materiais isolantes e materiais condutores. Um dos princípios fundamentais da eletricidade é o de repulsão e atração entre as cargas elétricas, conforme elas sejam do mesmo tipo, do mesmo sinal ou de tipos diferentes de sinais opostos. Assim, quando os corpos estão carregados com cargas elétricas de mesmo sinal, ocorrerá repulsão. Quando corpos elétricos estiverem carregados com cargas elétricas de sinais contrários, irá ocorrer atração. Os prótons do núcleo repelem-se mutuamente do ponto de vista elétrico, porém, conseguem ficar unidos graças à existência de um outro tipo de força muito mais intensa, a força nuclear. Só fazendo parênteses, na natureza existem 4 tipos de força: a força eletromagnética, a força gravitacional, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Nos fenômenos elétricos, assim como nos fenômenos químicos, apenas os elétrons são envolvidos. Quando um átomo deixa de ser nêutron, torna-se um íon. Pode ser positivo ou negativo. A mudança apenas no número de elétrons do átomo. Se um átomo perde um ou mais elétrons, ele se torna um íon positivo, cátion, porque assim o número de prótons passa a ser maior que o número de elétrons. E se um átomo ganha um ou mais elétrons, ele se torna um íon negativo, recebe o nome de ânion. Porque dessa forma o número de elétrons passa a superar o número de prótons. Por isso que lá no aparelho de raio-x nós temos o anodo e o catodo, né? O anodo é a região em que nós temos excesso de elétrons e o catodo a região que nós temos mais prótons do que elétrons. Nos metais, os elétrons de camada mais externa são fracamente ligados ao núcleo e pode se mover com grande facilidade de um átomo para outro, formando uma verdadeira nuvem de elétrons livres. É chamado de nuvem eletrônica. A nuvem eletrônica é a que permite aos metais serem excelentes condutores de eletricidade, condutores eletrônicos. A borracha, o plástico, a porcelana, o ar seco, o vidro
e outros materiais são considerados isolantes de eletricidade, pelo fato de praticamente não apresentarem elétrons livres. Na prática, existem condutores ou isolantes elétricos perfeitos. São considerados bons condutores elétricos os corpos que permitem a movimentação de cargas elétricas através deles, tais como os metais, o grafite e as soluções eletrolíticas. São considerados bons isolantes elétricos os corpos que não permitem a movimentação de cargas. A água pura destilada é um bom isolante, porém a água comum potável, que contém sais minerais dissolvidos, é condutora de eletricidade. A diferença é que, neste caso, quem se movimenta são os íons e não os elétrons livres. Corrente elétrica. Como já foi visto anteriormente, nos condutores elétricos existem cargas elétricas com liberdade de movimento, constituindo os íons livres dos condutores iônicos e os elétrons livres dos condutores eletrônicos metálicos. O movimento desordenado das cargas elétricas pode, em determinadas condições, tornar-se razoavelmente ordenado, quando se consegue o movimento de elétrons livres mais ou menos organizado, obtém-se aquilo que chamamos de corrente elétrica. Corrente elétrica é um movimento razoavelmente ordenado de cargas elétricas, podendo ser elétrons livres ou íons. A corrente elétrica é estabelecida sempre entre dois pontos de um material condutor. Existe uma diferença de potencial ou tensão elétrica, popularmente conhecida como voltagem, criada por um gerador elétrico, como a bateria ou a pilha elétrica, por exemplo. Então, observem essa imagem. Nós temos aqui uma bateria, nós temos um polo positivo e nós temos um polo negativo. Essa movimentação de elétrons, eles se movimentam da região de menor potencial para a região de maior potencial. Aqui nós temos esse fluxo ordenado de elétrons, né, que vai formar a nossa corrente elétrica. Podemos, então, dizer que a corrente elétrica nasce de uma diferença de potencial, assim como a diferença de nível entre duas massas de líquido é capaz de criar uma corrente líquida. A presença de um desnível elétrico é a causa que põe em movimento as partículas eletricamente carregadas. O polo positivo corresponde ao maior nível ou maior potencial elétrico, e o polo negativo corresponde ao menor nível ou menor potencial elétrico. Então, de maneira que a região que tem maior potencial, a maior quantidade de coluna de água, a água vai realizar esse movimento. Vai sair da região mais alta, que tem maior potencial gravitacional, e ir para a região de menor potencial gravitacional. O sentido da corrente elétrica. Nos condutores eletrolíticos, tem-se íons positivos movimentando-se num sentido e íons negativos no sentido oposto. Nos condutores metálicos, tem apenas elétrons livres movimentando-se no mesmo sentido. Tanto num caso como no outro, convenciona-se que o sentido da corrente elétrica é aquele em que se movimentam as cargas positivas, ou seja, é o oposto ao do movimento das cargas negativas. O sentido convencional da corrente elétrica é o oposto do movimento das cargas elétricas. Então, nós temos aqui o sentido das cargas, porém, o sentido da corrente é da região positiva para a região negativa. É uma convenção, estabeleceu-se assim. O fato dos elétrons livres moverem-se no sentido contrário ao da corrente elétrica não altera em nada o estudo da eletricidade, pois, do ponto de vista macroscópico, não há qualquer diferença entre o movimento de cargas positivas no sentido convencional e o de negativas no sentido real. Circuito elétrico. Para haver corrente elétrica,
é necessário um caminho por onde os elétrons livres possam se movimentar ordenadamente, quando submetidos a uma diferença de potencial. Tal caminho constitui o circuito elétrico no qual é indispensável um gerador elétrico, tipo pilha ou bateria, fios condutores, quase sempre feitos de cobre, interruptores e consumidores, como lâmpadas de filamento, motores elétricos, aparelhos eletrônicos e etc. Não havendo pontos de interrupção, o circuito é considerado fechado e estará circulando corrente. Esta cessará se, por exemplo, uma chave abrir o circuito, causando uma interrupção no caminho da corrente elétrica. Então, nós temos aqui a representação, observe essas duas imagens, nós temos uma pilha, nós temos uma lâmpada, nós temos fios e nós temos uma chave. Quando a chave está aberta, interrompe-se a passagem de corrente, fazendo com que a lâmpada se torne apagada. Mesma coisa lá com o nosso aparelho de raio-x. Quando está o circuito aberto, não há ejeção de elétrons, né, pelo filamento de tungstênio. Porém, também não haverá, com isso, a produção de raio-x. Quando se fecha o circuito, né, quando você aperta o start, né, após equilibrar o seu KV e o seu MAS, vai haver a produção do raio-x, como aqui, vai haver a produção do acendimento dessa lâmpada. A seguir estão desenhados alguns símbolos utilizados para representar várias partes de um circuito elétrico. A seguir estão, então, nós temos o fio de ligação, a chave, o gerador, o fusível ou interruptor, a lâmpada. Utilizando esses símbolos, os circuitos anteriores podem ser assim esquematizados. Temos aqui a lâmpada, a fiação, a chave e aqui o sentido da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica. Considere uma secção transversal de um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica. Nós temos aqui essa secção transversal, que é essa área, né? Nós temos aqui o fluxo das cargas elétricas, dos elétrons, especificamente, aqui o sentido da corrente. Pois não? Dá licença só porque é que tem alguém pedindo pro senhor aceitar. Eu só não sei quem é, porque apareceu só o número do telefone aqui pra mim. Tá, é a Fernanda. Acho que ela deve ter caído e está tentando reconectar. Obrigado, pessoal. Ok. Se a corrente elétrica consiste no movimento de elétrons, então, pela secção transversal considerada em cada intervalo de tempo, ΔT, passa um determinado número de N elétrons, mas se cada elétron tem carga igual a E pela secção transversal, passa uma carga Q igual a N vezes E, no tempo ΔT. Nessas condições, define-se intensidade de corrente elétrica I como quociente entre a quantidade de carga que atravessa a secção transversal no intervalo ΔT. Então, para determinarmos a intensidade da corrente elétrica, basta dividirmos a quantidade de elétrons que está passando por aquela secção transversal pelo tempo, que podemos obter também pelo produto do número de cargas que estão se movimentando por essa determinada secção transversal, vezes a carga elétrica elementar, dividido pelo intervalo de tempo. A unidade de intensidade de corrente elétrica é a unidade fundamental de eletricidade no sistema internacional, sendo denominada ampere e definida por um fenômeno eletromagnético. Em termos da definição da corrente elétrica, 1 ampere corresponde à passagem de 1 coulomb de carga elétrica pela secção transversal de um condutor no intervalo de tempo de 1 segundo. Então, 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo. Também são muito utilizados submúltiplos miliampere e microampere. 1 miliampere equivale a 10 elevado a menos 3 amperes.
e 1 microampere equivale a 10 elevado a menos 6 ampere. Embora não seja explícito na fórmula a quantidade de carga que deve ser tomada em módulo. Se o condutor for iônico, a carga total será a soma dos módulos das cargas devido aos cátions e aos ânions, que passam por uma secção transversal. Também não está explícito, mas a intensidade de corrente assim definida corresponde à intensidade média da corrente, cujo valor coincide com a intensidade em cada instante, apenas quando a corrente elétrica é contínua, isto é, invariável no decorrer do tempo. Então, a representação da corrente contínua, vocês podem observar nesse gráfico, formado na vertical pela intensidade de corrente e na horizontal pela unidade tempo. Ou seja, na corrente contínua não há variação da corrente elétrica. Ela é a mesma para cada intervalo de tempo. E essa corrente contínua que faz o nosso celular funcionar, o nosso computador funcionar, a nossa geladeira, a nossa televisão, todos os aparelhos elétricos funcionam à base de corrente contínua. A corrente que chega até nós é a corrente alternada, né? A corrente elétrica nos condutores residenciais, comerciais e industriais não é contínua. Nesse caso, ela varia a sua intensidade e inverte o seu sentido com a frequência de 60 vezes por segundo. Ou seja, a corrente que chega até nós, né, é uma corrente alternada, porém, os aparelhos existe um dispositivo que transforma essa corrente alternada em corrente contínua. A corrente obtida a partir das pilhas e baterias é do tipo contínua e será o único tipo estudado nesse nosso curso. Vamos agora para um exemplo. Através da secção transversal de um fio de cobre, passam 25 vezes 10 elevado a 19 elétrons, no intervalo de tempo de 5 segundos, sendo a carga elétrica elementar E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, determine, letra A quantidade total de carga que atravessa a secção em 5 segundos. Então, para determinar a quantidade de carga elétrica, a gente vai pegar o número de partículas, multiplicar pela carga elétrica elementar, ou seja, 25 vezes 10 elevado a 19, vezes a carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 25 multiplicado por 1,6 vai dar 40. 10 elevado a 19 multiplicado por 10 elevado a menos 19, conserva a base e somos expoentes. 19 menos 19 vai dar 0. Então, 10 elevado a 0 é 1. Então, a quantidade de carga elétrica Q igual a 40 coulombs. A intensidade da corrente elétrica através desse condutor de cobre. Para determinar a intensidade de corrente elétrica, vou pegar a quantidade de carga dividir pelo intervalo de tempo. Ou seja, 40 coulombs dividir por 5, que resultará em 8 ampere. Então, determinei a quantidade de carga elétrica e determinei o valor da intensidade de corrente elétrica. Depois, determine... Opa, acho que tem mais alguém. A Noemias chegando. Determine a quantidade de carga transportada em 3 segundos num condutor percorrido por uma corrente elétrica contínua de 20 ampere. O intervalo de tempo, 3 segundos, a intensidade de corrente elétrica é 20 ampere. Eu quero que você determine a quantidade de carga transportada. Para determinar, nós sabemos que a intensidade de corrente é a divisão entre a carga pelo tempo. Para determinar a carga, a gente vai multiplicar a corrente pelo intervalo de tempo. Observe que coulomb é equivalente a ampere vezes segundo, que utilizando o submúltiplo eu tenho um MAS, ou seja, a quantidade de carga elétrica. Então, quando você vê o painel do seu aparelho de raio-x, o MAS, que é equivalente ao coulomb, você está calculando a quantidade de carga elétrica que será ejetada no anodo. Então, a gente tem aqui 20 multiplicado por 3 vai dar 60, ou seja, 60 coulombs serão ejetados, tá bom?
E agora nós temos os exercícios, tá? Esses exercícios eu quero que vocês tentem fazer, tá? Vai cair a nossa conexão. Eu vou estar mandando esses slides para o grupo e vocês podem estar tentando responder no caderno, né? E depois vocês tiram foto e me enviem, tá bom? Perguntas? Pra enviar até que horas, mano? Não, aí a gente tem. Pode enviar amanhã também? Pelo menos do 1 ao 3, né? Eu quero que. Aí eu vou tentar abrir de novo, porque aí eu quero ajudar a responder, né? Ajudar vocês a fazerem. Mas se não der tempo hoje, pode entregar amanhã, não tem problema. Tá bom. Tá bom? Mas eu vou mandar isso aqui para vocês. Vai cair a ligação, vai cair o Zoom, tá? Mas aqui é muito simples a gente, para calcular a quantidade de carga elétrica, você multiplica a intensidade de corrente pelo intervalo de tempo. Se você deixar multiplicar direto 5 vezes 2, vai dar 10, só que a unidade de medida vai ser ampere vezes hora. Se você quer a resposta em Coulomb, você transforma horas em segundos. Aí 2 horas equivale a 7.200 segundos. Aí eu multiplico 5 por 7.200, que resultará em 36.000 coulombs. Então, as respostas possíveis para a pergunta número 1 é 36.000 coulombs ou 10 ampere-hora. Na pergunta 2, ele quer que você... Qual é o valor de 1 ampere em microampere? Só colocar aqui, ó. Se a gente sabe que 1 ampere é igual a 10 elevado a menos 6 amperes, então 1 ampere equivale... isso aqui, ó, vai... Espaço de uma tela não está compartilhada. Oi? A minha tela não está compartilhada? Espera aí, então. Agora sim. Vou fazer uma coisa aqui, espera aí. Opa. Se você pudesse colocar num bloco de notas e fazer as anotações, seria mais fácil da gente entender do que só pelo áudio. Entendi. Não, é que eu já vou consertar isso aí, ó. Aqui, ó. Agora vocês estão vendo? Agora sim. Então, aqui, ó. Pergunta número 1, tá? A gente multiplicou lá a intensidade de corrente elétrica pelo intervalo de tempo, tá? Aí, se você deixar em ampere-hora, você vai multiplicar 5 vezes 2, vai dar 10. 10 ampere-horas. Em Coulomb, você transforma a hora em segundos. 2 horas equivale a 7.200 segundos. Então, fazendo essa multiplicação, 5 vezes 7.200 resultará em 36.000 coulombs. Na pergunta 2, qual é o valor de 1 ampere em microampere? Nós vimos lá nos slides anteriores que 1 microampere equivale a 10 elevado a menos 6 ampere. Se eu inverter esse cara, jogar esse 10 elevado a menos 6 para o primeiro membro e fazer a divisão, eu obterei o valor de 10 à sexta, ou seja, 1 ampere é equivalente a 10 à sexta microampere. Espera aí. Aqui, ó, isso aqui é elevado, que é igual a 1 milhão, aqui, ó, 1 milhão, 1 milhão de microampere, tá? Então, 1 ampere, pessoal, equivale a 1 milhão de microamperes, ou 10 elevado à sexta. Continuo não Eu entendendo.
É semelhante, Miguel, quando você pede no supermercado, me vê uma dúzia de ovos, né? Você vai entender que a pessoa tem que te entregar 12 unidades. Aqui, quando você pede, eu quero 1 milhão de microampere, ele pode te entregar especificamente 1 milhão de microampere, como pode te entregar uma unidade de ampere, porque 1 ampere equivale a 1 milhão de microampere. É definição. Então, isso aqui é dado, né, do problema, né? É só para você lembrar que 1 ampere equivale a 1 milhão de microampere. Se eu colocar só 1 vezes 10 elevado a -6 também tá certo? Então, 1 microampere equivale a 10 elevado a -6 ampere. Só que aqui ele quer saber o equivalente a 1 ampere. Aí você tem que fazer a inversão. O que acontece? Exatamente. Então, 1 ampere equivale a 1 milhão de microampere, que eu posso escrever como 10 elevado a sexta microampere. É só isso. É só essas duas linhas mesmo. Aí a do... Eu quero copiar esses dados. Pode copiar, pode printar a tela. Depois pode voltar na 1 também para eu copiar, por favor? Aqui, ó. Obrigada. De nada. Ok? A pergunta 3 é assim: qual é o sentido da corrente elétrica nas figuras abaixo, de A para B ou de B para A? Na figura 1, observe o sentido da corrente, tá? Ela está saindo de A e indo para B. Observe a figura 2. Observe que essas correntes aqui estão sentidos contrários, mas essas cargas positivas estão no mesmo sentido. Então, nesse caso, na figura 2, a corrente, né, está indo de B para A, que é o fluxo ordenado de cargas elétricas. Certo. Então a resposta seria só de, na figura 1, sentido A para B, figura 2, sentido B para A. Isso, perfeito. Aí depois, a questão número 3, só para você dizer o sentido da corrente. O sentido da corrente elétrica. Na figura 1, o sentido é de A para B, e na figura 2, de B para A. Ô, Anderson, Oi. no caso, eu enviei para você, só a primeira eu fiz a continha e o resultado fez errado. Eu posso reenviar ou eu posso deixar assim mesmo? Só tô te avisando. Pode reenviar. Pode reenviar. Tá bom, obrigada. Bom, de nada. Ó, questão 4. Isso. Olha lá, ó. Pela secção transversal de um condutor, passam 10 elevado a 21 elétrons no intervalo de tempo de 32 segundos, sendo que E vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, determina a intensidade de corrente elétrica no condutor. Então, você vai usar a fórmula da quantidade de carga elétrica, que é o número de partículas vezes a carga elétrica elementar, e depois, para você determinar o valor da corrente, então você vai multiplicar 10 elevado a 21 por
1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E depois, para calcular a intensidade de corrente, você vai pegar o Q, dividir pelo tempo, tá? Ou seja, vai pegar esse resultado, né, do Q, vai dividir por 32. Aí você terá o valor da intensidade de corrente elétrica. Então vai ficar, ó, 10 elevado a 21 multiplicado por 10 elevado a menos 19, vai dar 10 elevado à terceira. 10 elevado ao quadrado, né? Porque se vai fazer 21 menos 19, vai dar 2, né? Aí fica 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado vezes 1,6 vai dar, vezes 10, 16, 160. Aí você vai fazer 160 dividido por 32. Aí vocês obtêm a resposta. Aí depois a 5, ele pede lá, ó, você tem o gráfico corrente pelo tempo, tá? Aí fala para você calcular aqui, ó. Deixa eu só montar aqui. Então vai ficar 1,6 vezes 10 elevado ao quadrado coulomb, que é equivalente a 160 coulombs. Aí depois aqui, ó, 160 dividido por 32, que resultará ó, 160 dividido por 32, 5 amperes, tá bom? Acho que alguém esqueceu o microfone ligado. É verdade. Pessoal, olha só, depois eu faço uma gravação com as questões, ficou só faltando a questão 7 é teórica, a questão 8 é teórica também. E a questão 6 é semelhante a essa daqui que eu fiz. E exato. Aí ele calcule a carga elétrica que passa por uma secção do condutor nos 2 primeiros segundos. 4 vezes 2, isso mesmo. Q igual a 4 vezes 2. Exatamente, 4 vezes 2, vai dar 8. Pessoal, eu vou ter que entrar na outra turma agora, tá bom? Já são 20 horas e 37. mais longo para a gente conseguir fazer ainda essa noite. Tudo bem, pode ficar aí até 11 horas. Como a gente vai ter uma aula, próxima aula agora que vem às 10h30, tem que enviar mais. Qualquer coisa também, se não der tempo hoje, amanhã vocês me entregam. Ok, muito obrigado. Tá bom? Tá, Tchau, Anderson. tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite.